aqui é o Fabirata, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma publicação da Fabirata Education. Eu queria te dar os parabéns por ter parado aqui nessa publicação, nessa aula, nessa experiência de aprendizado, onde você vai colocar na tua cabeça novas informações, novas práticas, atualizações e colocar no seu campo clínico, no seu consultório. Essa é a minha promessa para você, tá bom? Mas antes de mais nada, eu ia fazer uma aula com o meu melhor material possível, com ideias e pautas já pré-estabelecidas. E nos últimos dias uma coisa me tocou o coração, que foi, infelizmente, a morte de um dos maiores ceramistas do mundo, né? Um dos caras que influenciou e influencia até hoje através de livros, publicações, de aulas. Ele viajou, veio muito para o Brasil, que é o Hitoshi Aoshima, né? Que eu coloquei aqui algumas referências, se você quiser conhecer, de grandes ceramistas japoneses, né, que desenvolveram toda a sua arte de replicar a natureza da dentição humana através de restaurações cerâmicas, né? E trabalhos que vêm desde restaurações metalocerâmicas, né, até mesmo os dias de hoje, né? Os materiais mudam, a percepção dos protocolos muda, mas a intuição artística de você mimetizar a natureza, isso é algo muito forte nos japoneses, né? Tanto que é muito comum a gente ver grandes exercícios que eles faziam de arcada inferior, restabelecendo a anatomia com dentes apinhados, né? Porque a cultura do japonês é diferente da nossa cultura latina, né? Então, é muito, muito legal esse momento que eu estou podendo prestar, de alguma forma, uma aula que eu ministrei durante muito tempo, em muitos congressos, para homenagear os grandes ceramistas, tanto aqui do Brasil quanto do mundo. E aí eu coloco alguns nomes, Hitoshi Aoshima, né, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. E aqui, nesse slide, você vai poder ver um pouquinho quem que é o Aoshima, né? Veio muito para o Brasil, um cara extremamente simples e extremamente talentoso, né? Ele publicou o Trabalho em Cerâmica, que foi um livro vastamente difundido. Ele tem também um outro livro com o Shiche, que é um protesista de mão cheia nos Estados Unidos, se não me engano, da Universidade de Minnesota, né? E que chama Smile Design, que é o design do sorriso. Eu tenho esse livro, eu ia até trazer para mostrar para você aqui, mas eu não consegui encontrar na minha biblioteca, tá? Outra grande referência é Makoto Yamamoto, que também tem publicações, desde protocolos de cerâmica sobre estrutura metálica, né, metalocerâmicas, até coisas que vão pegar lá dos fundamentos para hoje, como a gente reconstrói e cria dentes, tá? Michel Maille, né, que fez diversos trabalhos, principalmente para Urs Belzer, Pascal Maille, né, da Universidade de Genebra, um suíço de mão cheia, que com certeza se inspirou em Yamamoto e Aoshima, né? E aqui a gente também tem August Bruguera, que publicou com o Sidney Kina o livro Invisível, que você tem acesso aqui no Brasil, e muitos dos trabalhos daquele livro você vai ter o Bruguera metendo a mão, você vai ter Marco Celestrino colocando a mão dele, o talento dele, o Romanini colocando o talento dele em vários trabalhos que você pode ver nessa publicação chamada Invisível, tá? Então, meu agradecimento, minha gratidão, né, ao grande sensei Hitoshi Aoshima, tá? E a gente dedica essa publicação, essa aula para ele, tá bom? Muito bem, o que eu resolvi fazer? O que todo dentista ama. Todo dentista ama caso clínico e, através de casos clínicos, tentar entender e aplicar na prática clínica. Qual que é o grande problema de casos clínicos? É que vocês acham que vocês estão entendendo, mas vocês às vezes não entendem nada e começam a criar aí no consultório de vocês os protocolos Frankensteins, que não tem validação, não tem fundamentação, não funcionam uns juntos aos outros, e aí vocês ficam frustrados, tá bom? Mas vamos falar desse caso, um caso de trauma, do Ivan, um amigo meu, sabe que um cara doce, maravilhoso, gente boníssima, e que sempre desde moleque gostava de surf, skate e consecutivas vezes traumas nos dentes anteriores, e aquela velha história, putz, Fábio, eu bati quando era moleque, quebrei um pedaço do dente, a dentista recolou, soltou, aí perdi o pedacinho, coloquei resina e várias vezes quebrava, eu fazia resina, quebrava, eu fazia resina, coloquei aparelho ortodôntico, reincidi, eu acredito, porque eu não usei as contenções. E aí agora, cara, eu fui recentemente, eu fiz uma nova restauração e ela tá cada vez mais pra frente.
eu tô me sentindo mal, assim, tá? O dente tá meio projetado, não tá legal, tô meio dentuço, tá? E essa é uma história que não é só do Ivan, é uma história de muitos pacientes. Porque você vai ter muitos pacientes tendo problemas em dentes anteriores não por cárie. Eles vão ter problemas em dentes anteriores por trauma. É o que mais vai acontecer. E talvez a modalidade mais complexa e talvez a mais difícil em odontologia restauradora adesiva, que são dentes unitários, muitas vezes, tá? Então aqui, a situação inicial dele, paciente com um risco estético razoável, ele mostrava, né, papila e uma parte da curvatura da margem gengival e obviamente todo, 100% da integridade do dente, tá? Então, você nota que ele sorri de molar a molar e uma baita exposição de sorriso, ou seja, não dava para comer bola. Por que que o Ivan veio? Porque ele ia casar. E todo homem que vai casar, a noiva quer que ele fique o mais, né, ideal possível para aquele evento que chama-se casamento, né? A gente está aqui com o Alex, ele está se lembrando do momento que ele casou, né? Gabriel ainda não casou ainda, mas um dia vai saber o que eu estou falando. Então a gente tem aqui um cara jovem, olho claro, loirinho, com baita sorrisão e essa situação dental dele, tá? Que incomodava bastante, tá? E aqui a gente começa o planejamento dele pela arcada inferior. Muitos de vocês começam a pensar em reabilitação de arcada superior, fazer 10 lâminas, lentes de resina. Olha, o material não importa, tá? Importa. Se você souber indicar corretamente esse material, mas assim, eu digo, o mais importante, que é como mecanicamente a mastigação do paciente está funcionando e você não analisa o grau de risco mecânico dela, que vai fazer você ter problemas. E muitas vezes a etiologia, a essência do problema está na arcada inferior. Qual foi o problema dele? Reincidência da arcada inferior, houve novamente uma atresia dessa arcada, lingualização e, obviamente, para todo paciente padrão 1 facial, o que ele vai apresentar? Apinhamento anterior. E foi o que aconteceu com ele. Tá? Um apinhamento anterior, uma projeção do 41 do 31, uma extrusão do 32, fazendo o quê? Uma prematuridade superior. E cada vez que ele traumatizava mais, o dentista fazia uma nova restauração em resina composta classe 4, cada vez extensa, né, e projetada, para tirar do contato. Isso é muito comum que você faça. Você restaura, o paciente não está habituado com aquela angulação, daquela inclinação palatal que você deu, o incisivo vem, toca, né, em ângulos diédros errado, ele sente que está alto, você ajusta. Fica um pequeno microespaço, ele projeta a mandíbula, ou o dente extrui mais. E aí você cada vez piora a situação. Então é um ciclo mecânico de cada vez você, daqui a alguns meses, vir com a restauração, ver a restauração do seu paciente quebrada, tá bom? Então, aqui você está vendo que nitidamente a gente tem uma projeção, tá? Nitidamente você tem aquela, né, aquele momento desesperado do especialista restaurando e projetando para vestibular o dente para tirar de oclusão dos incisivos. E aqui o bicho pega, porque vai ficando cada vez pior, tá? Muito bem, o que ele tinha no dente 21, 22? Tratamento endodôntico, um escurecimento um pouco mais acentuado, tá? E olha só o que mecanicamente acontecia. O incisivo superior, incisivo inferior vinha e fraturava. Era basicamente isso que acontecia, tá bom? Então quando você fazia os movimentos de lateralidade protrusiva para entender as guias dele, você via que nitidamente quebrava por causa de uma interferência grande dos inferiores, tá bom? Bom, outra coisa que você pode notar, né? Ele tem um grande torque de dentes para lingual, para palatal. E ele tem uma convexidade da vestibular, eu diria assim, existe, mas é muito mais plano por causa da lingualização dos dentes. Ou seja, existia um momento restaurador ali de odontologia aditiva, né? De um enceramento aditivo. Só que como a gente tinha uma projeção desses dentes, uma assimetria, um apinhamento, eu tinha que resolver isso. Aqui eu não conseguiria ser aditivo. Por quê? Porque tinha projeção, tinha vestibularização, tá? Então o planejamento foi traçar a linha média facial, traçar o plano oclusal e gerar uma curva. E a partir dessa curva, aqui no momento eu peguei um banco de dados de dentes e eu montei a curvatura, como se fosse um DSD,
né? Não é o protocolo do Christian, mas é o que eu usei nesse momento para entender a curvatura e quanto eu poderia aumentar de dentes. O que eu gosto de fazer é quando eu monto nessa arcada, eu tiro os dentes, ou deixo eles com uma transparência e eu desenho a periferia, né? Eu desenho o delineamento das margens do dente. E aí eu vejo o desenho que eu tenho, o quanto eu tenho que efetivamente aumentar de largura, remover de tecido, porque esse dente estava apinhado, né, sobre o 11. E aí a gente começa a entender o que a gente pode fazer. Você veja que o 22 estava projetado também, né? E faltava bastante material. Você veja também que a gente tem um momento restaurador e laboratorial de acréscimo de tecido. Isso é fantástico para todos nós, porque a gente pode ser minimalista na invasão dos tecidos. Aliás, já tem ali uma possibilidade de acréscimo, então a invasão tende a ser mínima, tá? Então o preparo que você vai fazer antes não é restaurador, não é com as suas brocas, com seus materiais restauradores. O preparo é feito com ortodontia, tá bom? Então a gente vai vir aqui e você vai ver exatamente o que eu fiz, né? Se você trabalha com alinhadores, pode ser feito com alinhadores, tá? Sem problema nenhum. Aliás, é o que eu faço atualmente. Mas nesse momento, o que a gente fez? A gente fez uma técnica 6x2. Né? A gente pega os primeiros molares inferiores, ancora 2 tubos e aí colocamos um Damon System aqui, um aparelho fixo autoligado. E aí a gente trabalha com fios termoativados, Copper Night Tie, né? Que não precisam ser muito espessos, 0,14, 0,16. E aí você, obviamente, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é a redução interproximal. Porque se você não faz a redução interproximal entre esses dentes, você vai projetá-los e vai piorar o caso. Então, em relação à perpendicular da face, você vai estar com uma projeção, uma vestibularização desses dentes. Não é o que você quer, né? Você quer fazer o oposto. Então, você gera o espaço e retrai toda essa bateria, alinhando e tirando os processos de desestrusão de alguns dentes. Nesse momento, você tem um quadro perfeito para a restauradora. Por quê? Dessa situação, você então cria uma sobressaliência. Você cria um momento clínico restaurador para aumentar o comprimento efetivo das bordas incisais. Olha que beleza. Tá? Se você estiver comigo, você vai sacar. E veja nessa visão como a gente tem, né, um apinhamento que é pequeno, mas se você quer ser minimalista, começa a incomodar. Tá? Então veja o alinhamento antes e depois. Tá? E a gente vai então para um enceramento, para uma moldagem, faz um enceramento diagnóstico. Fizemos um enceramento de 10 dentes, de segundo pré, prova de mock-up. Fazendo a prova de mock-up, o paciente aceita bem, né? É normal, a gente vai aumentar o comprimento efetivo de borda incisal, né? De convexidade vestibular, o paciente começa a estranhar, né? E aí você vai começando a causar um imprint mental do que vai ser a composição, o design na boca dele. E aí nós damos então prosseguimento à restauradora. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer ele fez um retratamento endodôntico, núcleos em fibra no 21-22, preparos de coroa. E aí, o que a gente faz? A gente fez com laser uma gengivoplastia e uma coisa muito interessante. Nessa região, né, que originalmente você está vendo aqui, depois da gengivoplastia com laser, eu fiz com resina composta um acréscimo da crista ali, para segurar aquela margem gengival, tá? Então, estamos ainda com partes provisórias e vamos para os preparos dentários, especificamente no 21-22 para a coroa total e em todos os outros 8 dentes, adequações de preparo. Vocês vão ver que a gente praticamente manteve tudo em esmalte e não invadimos muito esse tecido, tá bom? Então, mostrando aqui uma questão de anestesia, né, de técnica de palato, que é uma técnica que a gente usa uma anestesia computadorizada, você está me vendo utilizando aqui, e a gente aplica no palato, mais ou menos a meio centímetro da margem gengival. Você pode usar uma mepivacaína, né? Você não precisa usar uma articaína, e você, pelo palato, você vai pontuando, e às vezes com uma ampola anestésica você consegue bloquear pelo menos 6, 8 dentes, tá bom? Então a dica para os preparos totais, quando você tem dentes apinhados, como esse, 21, o que você vai fazer? Você vai olhar a face do seu paciente. Você vai visualizar a linha média facial verdadeira. Você então, a partir daí, você pega uma ponta em chama diamantado mais fina que você tem
e você vai fazer como se fossem canaletas nas proximais. Essas canaletas têm que estar paralelas à linha média da face do paciente. E você invade de vestíbulo pré-palatal, tá? Veja que basicamente a reconstrução toda do dente daqui para esse sisal é resina, tá? Então a gente faz os preparos, remove, e aqui ó, o mais interessante, eu vejo de forma negativa o eixo que eu vou dar para o dente, para o meu preparo, tá? Então a gente finaliza o preparo, por ser um substrato muito escurecido, faço uma variação da minha técnica e vou para subgengival, e aí a gente termina, faz os acabamentos multilaminados e fazemos com borrachas de acabamento, finalizamos o preparo desses dois dentes, que eram os mais complexos por causa dessa questão de endodontia, núcleos em fibra e tudo mais, tá? Nos outros, eu fiz uma adequação de preparo, tá? Você pode ver que a gente está com fio de afastamento 3 zeros e a gente basicamente, quando sobrepõe o inicial ao final, você enxerga, né, os preparos removendo as resinas e tudo mais. E olha só o que eu faço nos dentes vizinhos quanto às minhas adequações. Eu tiro ângulos vivos. Por que ângulos vivos, Fábio? Porque ângulos vivos acumulam estresse e vão distribuir microtrincas dentro das peças cerâmicas, ok? Vamos lá. Então você vê que a gente trabalhou aqui nos prés dos caninos, prés e caninos, e a gente basicamente é uma adequação mínima, tá? Realmente observando se eu tenho um eixo de inserção das peças ali, mas muito tranquilo, tá bom? Aí a comparação quando você é mais minimalista, a adequação de preparo, e quando você vai para um preparo de coroa total, que você deve evitar o máximo possível. Mas quando é necessário, você faça, mas faça da forma correta. Se tem que fazer, faz. Se você trabalha com prótese restauradora, faz o que você tem que fazer, tá bom? Isso é o mais importante. Então vamos para a moldagem. Aqui então a gente põe uma técnica de 2 fios, a gente coloca um fio 3 zeros e depois a gente coloca um sobrefio, no caso um 0, né? Se é um biotipo mais espesso gengival, pode colocar um 1, mas sem colocar totalmente no suco gengival, somente um afastamento dessa gengiva, tá? E aqui eu mostro 2 técnicas, onde antes de você preparar, você faz um molde com silicona pesada de adição, e aí depois você simplesmente, quando já terminou o preparo, pôs os seus fios de afastamento, você tira o sobrefio, coloca dentro dessa moldeira individualizada silicona leve e você vai então para a sua moldagem, né, secundária, tá? Quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você faz tudo em um passo só, tá? E aí você olha que você tem 2 características diferentes de moldagem, tá? Ambas vão te levar ao destino, que é ter precisão para os modelos laboratoriais. Mas, de forma geral, quando você olha as publicações, a evidência de literatura, o que mais você vê que tem maior precisão, tem melhores resultados, é a técnica em um passo só. Mas se você não tem o hábito, faça em 2 passos. Se você não tem competência nas mãos ainda, faça em 2 passos. Vai ser mais previsível para você, tá bom? Vamos lá. Na parte laboratorial, que é a grande causa dessa aula, né, que a gente está querendo homenagear esses grandes ceramistas, a gente vai fazer todo o mapeamento de cor. Usamos aqui pastilhas injetáveis de silicato de lítio, IMAX, né? E aqui você está vendo o trabalho do Marcos Celestrino, que é um ceramista que eu trabalhei durante muito tempo com ele, né? Onde ele faz infraestruturas mais opacas, levemente opacas, né? Mas para controlar melhor, onde você tinha as coroas totais e mais escurecidas, e você começa todo um trabalho artístico de estratificação de massas cerâmicas. E você queima essas massas, reduz, faz novamente estratificação, faz a cocção e assim por diante, tá? Construindo uma anatomia à mão livre de uma dentição basicamente da arcada superior toda, tá? Todo o trabalho do Marcos chega no nosso consultório e aí a gente vai para a preparação para as provas, tá? Então, aqui eu estou mostrando para você uma coisa muito importante que é meio assim, para o paciente irritante, mas ele vai estar anestesiado, que é checar as interproximais com uma tira de lixa interproximal. Você não quer abrir um diastema, mas você quer reduzir, se existe uma carga de contato muito intensa, exatamente esse contato muito intenso na proximal, para você poder colocar suas tiras de teflon, suas tiras de poliéster, passar seus fios seu fio dental durante uma remoção de excesso de cimento resinoso. Você não quer sofrer nessa etapa. Então faça exatamente isso, que é simples, é rápido e tem que ser feito, tá bom? E aí você vai para a sua prova seca. A prova seca é a mais importante.
Faça uma prova seca sobre modelo, de preferência modelo sólido, tá? Não interessa se é sobre gesso, se é modelo impresso, vai e testa, tá? E aqui eu vou mostrar como que eu faço a prova seca, tá? A prova seca, basicamente eu começo individualmente, dente a dente, centrais, aí um lateral, outro lateral, canino, canino, pré, né? E aí depois eu coloco 2 a 2, tá? E eu quero checar como eles estão, dois centrais, centrais com os laterais, centrais laterais caninos, e eu vejo, principalmente quando eu estou 2 a 2, se existe alguma prematuridade proximal. Pego borrachas, marco com um carbono fino e ajusto. Na prova seca, eu quero ter passividade da inserção, tá? Essa é uma das partes mais importantes para sua cimentação, ter previsibilidade, precisão e longevidade, tá? Muito bem. Então aqui você está vendo exatamente eu fazendo os dois incisivos centrais, que tende a ser um pouco complexo. Por quê? Porque uma é coroa, subgengival, biotipo espesso e outra é lâmina. E aí você pode ver nesse vídeo, você deve ter visto que quando eu provo a coroa, eu tenho uma isquemia da margem gengival, porque estava subgengival e essa gengiva queria expulsar a minha coroa a todo momento. Dica clínica seria: segura, aperta a coroa, cheque com o explorador se você está zerado no encaixe e espere 2, 3 minutos. Você vai reduzir a influência desse biotipo gengival de expulsar a tua restauração. Ok? Prova seca feita, vamos para uma prova de valor, de luminosidade. Não é bem de cor, tá? Mas é para você sacar o efeito final da restauração quando úmida na boca, tá? Você pode trabalhar aqui com diferentes tipos de cimento, sistemas de cimento, que vão ter géis de glicerina coloridos, tá? Nessa época era o Variolink Veneer, agora chama Variolink Static, no futuro vai chamar Variolink Bereré. Não importa, você precisa entender o conceito que você vai ter géis de prova e depois os cimentos resinosos. Uma coisa que é muito importante, tem várias publicações falando sobre isso. Existe uma grande disparidade ótica entre a prova de lentes com géis de glicerina e quando você vai selecionar o seu cimento resinoso. Por quê? Porque é óbvio, são materiais diferentes, né? E aí você vai tem que saber mais ou menos trabalhar com esses cimentos, com esses sistemas de prova prévia para não cair numa cilada, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo uma prova, um try-in, né? Uma prova úmida. Então a gente está aqui com os géis. É muito importante separar os géis dos cimentos. Porque às vezes você vai fazer uma prova úmida e você pega cimento e põe um cimento resinoso achando que é gel. E aí você vai contaminar a sua face interna da restauração, tá? Então a gente pega um gel. Aqui, se não me engano, 1+2 de luminosidade. E eu provo em cada uma das restaurações. Nesse momento, a diferença da prova seca para a prova úmida é que você não tem mais ar. Você consegue, então, com um gel, tirar o ar entre a restauração e o dente e você vê a cor real da restauração quando, né, em contato com o substrato dental, com a cor do substrato dental. Tá? Então, aqui é uma prova úmida. E a gente começa, então, a ter uma visualização, né, de qual que está a qualidade do procedimento restaurador. Tá? Isso posto, vai condicionar suas cerâmicas, tá? E aqui, na condicionamento das cerâmicas, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é os diferentes protocolos que você pode usar. Obviamente, eu estou trabalhando com IMEX, silicato de lítio, né? Você vai fazer 20 segundos de ácido fluorídrico, ponto final. Nunca mais do que 20 segundos, tá bom? Depois, é opcional. Você pode pegar ácido fosfórico e você tira qualquer degradação ali daquele silicato com uma ICB Brush, uma microescova de Robinson. Você então vai secar, aplicar um silano. Os melhores silanos são os que vêm em 2 frascos. Eu estava usando o monobond da Evocler, que vem em um frasco, mas os melhores são os em 2 frascos. Você faz um molhamento e você começa a trabalhar nessa superfície, preparando ela para receber então, um sistema adesivo hidrófugo que você não vai fotoativar e você vai deixar guardado em um ambiente sem influência de luz, tá bom? Bom, qual que é a variação técnica? Depois do ácido fluorídrico, tá? Você pode fazer uma limpeza em cuba ultrassônica com álcool durante 5 minutos. Você vira a face ativa para baixo e você faz uma limpeza com cuba ultrassônica, tá bom? Vamos sempre começar pelos centrais. E aí,
A gente vai mostrar então o incisivo central superior direito, que era a lâmina. Por que eu escolhi a lâmina e não a coroa? Porque eu sempre vou ver dos dois centrais qual tem um assentamento mais preciso e mais simples, mais óbvio, que ele vai ser a pedra fundamental para tudo começar, tá? Então, ácido fosfórico, perdão. É uma coisa interessante. Veja que eu não uso primer de um sistema de condicionamento ácido prévio, né? Que seria a segunda garrafa, ou do autocondicionante em 2 passos, né? Eu não uso o primer do autocondicionante. É só o bond, é só o adesivo hidrófobo, tá bom? Porque eu só estou trabalhando com esmalte. Então carrego com cimento resinoso e faço a inserção. Vou trabalhando com um microbrush seco, limpo, e começo a trabalhar nessas regiões, tirando os excessos. Eu normalmente começo a trabalhar com microbrush, tá? Mantenho os teflons, e aí então eu vou com um pincel. De preferência um pincel delicado. Eu gosto de trabalhar com pincel de Marta, achatado, mais chato, né? A gente faz a fotopolimerização, tira os excessos com lâmina de bisturi, nunca com ponta diamantada, tipo F, nada disso. E você então faz a remoção do seu fio de afastamento, tá? Numa situação do dente 21, que era uma coroa, tá? Tem algumas variações técnicas. Lembre, esse dente, ele tinha, em tratamento endodôntico, ele tinha um núcleo em fibra subgengival, tá? Fizemos uma prova ali preliminar para ver com o dente 11 cimentado. Fizemos a proteção com teflon. Condicionamento com ácido fosfórico. Você lava, seca, sem desidratar a dentina, tá? Então aqui nesse caso, a gente vai então aplicar o primer, tá? Condicionando, permeando aquelas fibras colágenas, mantendo aquela argamassa pronta para receber um adesivo hidrófobo com maior peso molecular, que vai então fazer com que você tenha todo o sistema adesivo pronto ali, né? Uma coisa importante que, dependendo do professor, você vai ter professores que vão fotoativar nesse momento, tá? Normalmente eu não fotoativo aqui, porque eu vou ter um problema de inserção, tá? Então eu carrego a coroa, eu levo a boca do paciente, e aí a gente tira os excessos e faz a fotopolimerização, tá? A fotoativação, tá? Então tende a ser mais simples, porque todas as outras provas foram feitas corretamente, né? Você vai então remover os excessos com lâmina de bisturi, você então pode fotopolimerizar mais, não tenha economia de fotoativação, tá? Em vários papers, quando você vê algum problema de incidência, colimação, problemas do seu foto, né, que às vezes não é a Ferrari dos fotos, você vai fazer o seguinte: você fotopolimeriza mais tempo, tá? Você vai estar minimizando esses problemas quando a resina composta está sendo bem, transformando monômeros em polímeros de uma forma mais efetiva, tá bom? Feito isso, cimentou as 10, a gente vai para os ajustes oclusais, tá? E ajustes oclusais é aquele tal negócio, né? Eu vou passar um pouco o meu protocolo. Eu pego um papel da Bausch de marcação de 200 micras. Esse papel ele tem um certo adesivo, ele impregna a cerâmica que tenha glaze. E aí vai marcar a cerâmica, tá? Porque muitas vezes, se você usar esse Acufilme de 21 micras, ele não vai marcar nada muitas vezes. E o paciente fala que está alto, você não vê, você acha que está bom. E está prematuro, tá? Então, trabalhe primeiro com aquele que tem aquele adesivinho, que é mais espesso e marca. E aí, então, use o de 21 micras, que vai marcar e você vai enxergar a prematuridade. Combinado? Ajustes finais, o que eu gosto de fazer? O paciente está cansado, você está cansado. Eu gosto de fotografar, olhar no computador. Eu gosto de ver o paciente sentado, ainda com afastador de bochecha. E eu pego alguma referência horizontal, pode ser o cabo do teu espelho. E você observa a linha bipupilar, a linha da asa de nariz, a linha ofríaca e veja como que está a curvatura que você acabou de dar para o seu paciente, né? Você já viu isso antes, mas você vai checar agora antes de efetivamente mostrar para o seu paciente que vai estar cansado. Então o que você pode fazer? Ajustes de borda, né? Às vezes tem um pequeno desequilíbrio de borda, né? Da relação entre as bordas. Manda bala, tá bom? Mostra para o teu paciente. Não é na câmera, né? Coloque no laptop e mostre para ele, tá? Uma coisa importante, ele vai achar que está grande, ele vai achar que está estranho. E a sua conduta e a sua experiência é muito importante nesse momento. Ele vai querer vir no dia seguinte, ele vai querer vir na semana seguinte.
E a regra do tio Hirata é aguarde 2 semanas. Você só vai fazer algum ajuste se for ajuste mastigatório, funcional, né? Você não vai fazer ajuste estético. Por quê? Porque depois de 2 semanas você vai ter uma hidratação mais plena, um ajuste, um condicionamento de língua, vestíbulo, lábio, fonética, deglutição, tudo muda. A hidratação da cerâmica muda. E aí o paciente normalmente vai te dar bases mais sólidas quanto se ele gostou ou não gostou. Então não mexe, tá? Claro, não vai liberar seu paciente se você tá olhando e tá feio, tá com alguma grande assimetria. Aí também não, mas assim, continua com o teu paciente, faça os ajustes, tá? Mas se você sente que tem harmonia, tem equilíbrio, mas você percebe que ele vai estranhar, conduza o teu paciente. Esse é o momento de você mostrar que você sabe o que você está fazendo, tá? Fazendo ajustes, aí a gente tem a Comet, que tem uma sequência de 3 borrachas, que você pode fazer ajustes em silicato de lítio, né, em cerâmicas, já dando um certo efeito de polimento, muito importante, tá? E os resultados, né? Eu lembro que a gente apresentou esse caso em muitos congressos, ficou legal. O mais importante para mim era o Ivan gostar? Não, era a noiva dele gostar, né? A gente não quer que o homem goste, a gente quer que a noiva goste, que a esposa goste, que é isso que é importante, né? Então, a gente está vendo aqui inicial, final. Obviamente, ele fez um clareamento de técnica combinada, né? A gente fez um peróxido de hidrogênio mais concentrado no consultório e fez um peróxido de carbamida via moldeira, né? 2 horas por dia em casa, tá? Você está vendo ele inicial, né? E final. Uma coisa muito importante, se você for pensar aqui, a mandíbula é um carro que quer estacionar numa garagem, que é a maxila, né? Você pode notar que a gente, ao fazer aquele tratamento ortodôntico de melhorar a sobressaliência, fica uma relação oclusal mais solta, menos estressante. Eu vou aumentar a longevidade, o envelhecimento, né? Vai ser melhor das minhas restaurações. Tá? O que você deve fazer em movimentos de protusiva, achar aquele ângulo diedro dos incisivos inferiores que ele vai falar, poxa, agora está mais confortável. Se você não fizer isso, o tempo vai criar, né? Mas com qual risco? Né? E aí você deve fazer alguma coisa. Tá? Então veja aqui, a gente expande as arcadas, né? Uma sensação maior de equilíbrio para esse paciente. Tá? Então o resultado final, o antes e o depois, tá? Biotipo gengival saudável, né? A gengiva periodontal tá dando sinal verde pra gente, ok? Então, às vezes a vida te acerta na cabeça como tijolo. Não perca sua fé. Estou convencido que a única coisa que me manteve no caminho foi amar o que eu fazia, né? Você precisa encontrar aquilo que ama. Isso é uma tradução de uma parte do discurso do Steve Jobs para a Universidade de Stanford, né? Em 2005. Que você vai achar no YouTube, é um discurso longo, se eu não me engano, eu não me recordo se ele já sabia que ele estava com câncer e ele já estava super bem estabelecido, não precisava mais se preocupar em pagar boleto e ele deu um discurso para os universitários ali que viralizou, né? Porque mostra exatamente alguma coisa que muitos livros falam para você não fazer por amor, faz o que você tem que fazer e depois você descobre se você ama ou não. Eu até concordo, né? Que às vezes o amor vai vir. Mas é muito melhor quando você já tem o propósito no começo, tá? É muito legal, mesmo que você tenha que pagar boleto, você já tem o propósito ali, né, dentro de você. Vai ser muito mais exponencial, muito mais poderoso, tá bom? Vamos pro PS do Hirata pra gente terminar, tá? Então eu quero falar uma coisa, assim, no PS eu me dou uma licença poética para eu pegar áreas ao redor de odontologia, que não tem nada a ver com odontologia e que tem tudo a ver com odontologia. Né? Áreas que vêm das artes, da arquitetura e que tem tudo a ver com odontologia quando você trabalha com design de dentes, de sorriso. E aí a gente vai falar da gestalt do objeto, que é como você compreende coisas muito importantes, como o ser humano, o olho humano compreende as formas das coisas. Tá? E a gestalt, ela baseia-se na percepção da forma. Na verdade, a gestalt do objeto. A gestalt é uma área da psicologia muito ampla, mas a gestalt do objeto entende, né, baseado nessas 4 grandes bases, que é a unidade, equilíbrio, clareza e harmonia, como você compreende se aquilo é agradável aos seus olhos ou não. Tá? Então, a grande questão que a Gestalt do objeto, né, responde é por que algumas formas de composição agradam mais e outras não? Por causa de uma coisa que eles
usam muito, que chama pregnância, pregnância da forma. E pregnância quer dizer boa forma, tá? Então como é que funciona? Você pega o teto da Capela Sistina, ele tem uma baixa pregnância da forma, na minha visão. Por quê? Porque é muito rebuscado. Né? Você tem várias coisas ali, várias informações que você passa horas, às vezes, para tentar entender o que está ali. Né? Aí você pega a bandeira do Japão, ela tem uma alta pregnância da forma, ela é simples, ela é fácil de você entender o que está acontecendo ali. Tá? E é isso que a gente busca em odontologia. Tá? Naquela coisa rebuscada, anatômica, de macro texturas, você quer algo que seja natural aos olhos. Você quer que o paciente olhe e fale, nossa, isso parece um dente. Tá? Então, você vê na literatura, o cara escreve um parágrafo denso, enorme ali. Você não consegue. É muito mais difícil para a tua cognição ler aquilo e interpretar. Cansa. Agora você usa uma distribuição de copyright, uma distribuição da tua escrita melhor, com mais pregnância, uma pregnância mais assertiva para a cognição, vai ser mais simples. Tá? Então, vamos pegar dentro da odontologia. Quando você tem as áreas de brilho das cristas proximais do incisivo central, você pode trabalhar com ilusões de ótica, se você quiser. Tá? Então, se o dente, por exemplo, é muito largo e curto, e você quer que esse dente seja um pouco mais comprido e não tão largo, você pode trabalhar com as linhas de reflexão desse dente, aproximando essas linhas. Você vai ter um efeito de maior comprimento. Tá? Você precisa entender isso. Tá? Então, vamos pegar um exemplo, né, que não tem nada a ver com odonto. Veja essas duas horizontais. Está vendo, Alex? Está vendo essas duas horizontais? Elas têm comprimentos horizontais diferentes. Você sabe que elas não têm, mas os olhos, quando você olha frontalmente, e se você pegar um exercício, pega uma cartolina com cinza neutro e faz esse exercício e mostra para uma criança, ela vai falar assim, nossa, a de baixo está mais comprida. Só que é uma interferência das setas sobre as horizontais. O teu cérebro vai fazer um cálculo e vai fazer uma prévia do que você deveria enxergar. Então, o que você vê, o que chega na tua retina, não é o que você enxerga. Muito louco, né? Eu não tomei nenhum chazinho, nem nada de cogumelo, eu tô lúcido, tá? E aí é isso aqui, ó. As duas horizontais têm o mesmo comprimento, tá? E vamos pegar aqui sobre dente. Um dente com muita textura superficial. Ele tem muita textura. Ele tem uma superfície que ela responde à luz de forma diferente. Aí você faz uma restauração, você mete um baita polimento, deixa ela lisa, com uma textura superficial diferente, reflete muito mais luz. Por isso que a sua restauração não fica boa. Por isso que o paciente fala, olha, mas tô vendo, não tá legal. Porque você deveria arranhar mais a tua restauração, deixar ela com mais micro rugosidades. E não ficar dando polimento para ficar brilhante. Faz sentido? Por isso que você pegar uma dentição dessa e fazer uma restauração individual é uma das coisas mais complexas. Porque você está querendo imitar a mão de Deus. E é muito complicado imitar a mão de Deus, né? Então, quanto menor a reflexão de luz, menor o brilho, mais escuro parece o dente. Menor parece o dente. Se esse mesmo dente você der um polimento, ele refletir mais luz, ele parece que está mais próximo do observador e maior. Tá? Acredita em mim, é o que acontece. Então vamos provar para vocês exatamente isso. Paciente, BL3, BL4, falando que estava cansada de fazer clareamento e que o dente não ficava claro. Não era um problema de cor, era um problema físico. O dente altamente rugoso porque ela usava pastas de dente muito abrasivas e estava riscando os dentes. Os dentes riscados, rugosos, refletiam menos a luz, pareciam mais escuros do que eram. Então o que o de Fabirata fez? Olhou no microscópio e falou, tem que dar polimento. Fiquei uma manhã toda dando polimento e tadã, parece que ela fez clareamento. Só que ela não fez clareamento. Você só devolveu a superfície com mais brilho. Devolve mais a luz. Aqui que a gente fala, o sistema nervoso, para alcançar a estabilidade visual, organiza as formas em todos coerentes e unificados, de forma não arbitrária e espontânea. Ah, mas Hirata, puta, que encheção de saco, como você vai falar isso no final dessa aula? Eu tô aqui com você até agora. Ó, vou dar um exemplo para você. Tá vendo essas duas esferas? Elas têm o mesmo tamanho? Tem o mesmo tamanho, Gabriel? Parece. Não, tem ou não tem? Tem. Alex, tem o mesmo tamanho?
Olha como eu vou, sem você querer, de forma completamente não arbitrária, eu vou fazer mudar o tamanho dessas esferas. Ó. Essa aqui parece menor. Essa aqui parece maior. Ó, vou voltar. Ó. Parecem iguais. E agora essa aqui parece menor. Justamente porque o teu cérebro calcula a influência das esferas ao redor e te entrega um cálculo. O que chega na tua retina não é o que você enxerga. O que chega na tua retina é isso. Ó. Mas o que você interpreta é isso. Então, ó, só para vocês entenderem, pregnância. Paciente com prótese fixa, perdeu os 4 incisivos, estava com aquelas próteses, estava torta a prótese, estava com muito desequilíbrio visual, estava com uma baixa pregnância. Tá? Aí a gente troca a restauração, melhoramos a pregnância. E aí você olha com mais afastamento, aí você enxerga meu trabalho. Eu fiz uma gengiva artificial cerâmica, 6 dentes, com 4 flutuando. Né? Então, veja mais de perto, sem a interferência dos seus olhos como especialista querendo olhar onde termina a minha gengiva. Dentição natural, cerâmica. Gengiva artificial, gengiva natural. Tá? Então, é isso que a gente tem que tentar. E é isso que eu falo quando o Hitoshi Aoshima, infelizmente, vem a falecer e me vem essa coisa, que com certeza a busca dele era imitar o natural. E mesmo estando muito bom, não tem, né? Não tem a mesma assinatura da dentição natural que Deus criou, né, nesse caso. Tá? Então, vou mostrar aqui um vídeo que sintetiza a minha relação com os ceramistas, né? Que no caso é o Marcos Celestrino, que eu tenho gratidão muito grande por ele, que a gente fez toda a documentação desse caso, da parte laboratorial do Ivan e da parte clínica. Então vou mostrar um pouquinho para vocês isso. Bom, então essa relação entre o cirurgião dentista,
e o ceramista, né? Essa é o legado mais importante de caras como a Aoshima, tá? Hoje, você tem os laboratórios, os ceramistas ainda trabalhando com tecnologia, desenvolvendo os protocolos, talvez não mais fazendo a estratificação ali da técnica úmida, com pó, líquido, estratificando, fazendo isso em muitos casos ainda, né, para fazer um trabalho cada vez mais diferenciado. Isso que você acabou de ver que o Marcos fazia, ele fez em 10 dentes, em restaurações muito finas. Isso é um trabalho de um artista. Isso é um trabalho que alguém que tem que entender muito de como funciona a dentição natural, tá? Então, a minha saudação, minha gratidão aos grandes ceramistas desse mundo, do Brasil, né, do mundo como um todo, porque é a partir deles que nós, reabilitadores, entregamos muitas vezes uma dentição, um sorriso para um paciente. Espero que você tenha gostado. Se foi relevante para você, salva esse material, comenta o que você achou, se você tem alguma dúvida, e manda para mim aí como eu posso fazer esses materiais cada vez realmente agregarem mais para a sua rotina clínica do seu dia a dia. Um forte abraço, se cuida, até mais. Tchau, tchau.